Muito bem. Estamos aqui. Eu sei que as lutas que se apresentam na nossa vida, elas insistem para nos afastar de Deus. E o diabo usa as lutas. Ele usa as tribulações da vida para tentar nos tirar da presença de Deus. Olha, as dificuldades que a gente enfrenta, elas são causadas, na maior parte das vezes, por nós mesmos, tá? A gente tem que entender isso. Nós agimos pelo nosso instinto, pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções. Tomamos decisões, fazemos escolhas na vida, muito mais com o fígado que com a inteligência. Porque somos motivados por aquilo que nós estamos sentindo. Somos motivados pela raiva, ou pela paixão, ou pelo entusiasmo. Somos motivados pela empolgação. Agimos sem pensar nas consequências, achamos que uma coisa vai dar certo e no final ela acaba dando errado, porque a gente não pensou tudo. Simplesmente agiu, simplesmente se entregou àquilo. Então, a maior parte das lutas que vem na nossa vida somos nós mesmos que as causamos, por não aprender a nos mover durante a nossa existência aqui de forma inteligente. Agora, o diabo, no momento em que vem aquela dificuldade, que vem aquela luta, ele se aproveita daquilo para nos enfraquecer. Ele se aproveita daquilo para tentar nos fazer duvidar de Deus, tentar nos fazer duvidar de Jesus e nos fazer pensar que naquele momento difícil Deus nos abandonou. Olha, vou te falar uma coisa. Deus nunca vai te abandonar. Ainda que você tenha cometido um pecado, ainda que você tenha cometido o maior erro da tua vida, aquilo que todo mundo te recrimina, que todo mundo te acusa, até você mesmo se acusa e diz, por causa disso, Deus nunca vai me perdoar. Sim, claro que ele te perdoa. Tudo que você tem que fazer é se arrepender daquilo. O que é se arrepender? É não voltar a fazer. É não voltar a fazer aquilo. Tá entendendo? Então você fala assim, puxa vida, eu fiz aquilo e nunca mais eu fiz. Por que você nunca mais fez? Porque você se arrependeu. Então Jesus te perdoou. Você que tem que se perdoar agora, para parar de ficar remoendo o passado, porque essa é uma arma do diabo, fazer você ficar remoendo o seu passado, lembrando das coisas erradas que você fez, das tuas falhas, para que você ache que Deus não vai te ajudar. Aí você não vai orar, a tua oração não vai ter força, você não vai ter força para se aproximar de Deus, porque sempre vai achar que Deus te abandonou. Então, como eu digo, na hora da luta, o diabo se aproveita. Ele se aproveita para tentar te afastar de Deus. Então, não deixe isso acontecer. Essa luta vai passar, tá bom? Essa dificuldade que você está enfrentando tem prazo de validade. Isso vai acabar. E se você permanecer firme na presença de Deus, você vai vencer, tá bom? Gente, vamos lá. Qual é o objetivo? Por que Jesus veio até o mundo? Por que você acha que ele desceu, nasceu em forma humana? Para quê? Para levantar alguns paralíticos, para curar alguns cegos, para dividir o pão e o peixe? Qual é o objetivo da vinda de Jesus? Para que ele veio? E para que ele morreu? Para que Jesus se sacrificou na cruz? O sacrifício de Jesus, a morte dele, a sua ressurreição,
foi para salvar as pessoas, para salvação. Aí vem aquela questão, salvar de quê? Salvar de quê? Vamos lá. Desde que Adão pecou, Adão e Eva pecaram, eles transmitiram no seu DNA, para os seus descendentes, a semente do pecado, a semente do mal. Lembre-se que, quando Deus criou o homem e a mulher, eles não tinham noção do mal. Eles não conheciam, o mal existia, mas eles não tinham conhecimento. Ao não ter conhecimento, o mal não os afetava. Então eles não conheciam ciúme, não conheciam a inveja, não conheciam maldade, não conheciam o mal. Eles eram seres puros, só conheciam o bem, correto? Deus testou a fidelidade deles, entregando tudo. Veja como é que Deus é bom, né? Deus plantou uma horta para eles, um jardim, e eles não tinham que trabalhar. Eles tinham tudo à sua mão para comer, para... tudo à sua mão. Era só pegar e comer. Mas Deus disse para eles, olha, tem uma árvore no meio do jardim que vocês não devem comer daquele fruto. Aquele é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Não coma daquele fruto, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Quer dizer, toda essa felicidade, essa paz, essa alegria que vocês estão tendo vai acabar no dia que vocês comerem aquele fruto. Por que Deus não queria que eles comessem? Quando o diabo tentou Eva, ele disse, olha, Deus não quer que você coma, porque senão vocês vão ser igual a ele, conhecedores do bem e do mal. Pois é, Deus, ele já estava dando para eles o conhecimento do bem. O que Deus não queria é que eles tivessem o conhecimento do mal. Que eles não conhecessem o mal, apenas o bem, para que a vida deles continuasse sendo perfeita. Quando eles pegaram aquele fruto e comeram, eles passaram a ter conhecimento do mal. Então ali, a inveja, eles tomaram conhecimento da inveja, do ciúme, do ódio, da raiva, da mágoa, do rancor, do ressentimento, da maldade. E tudo aquilo entrou neles. Quando eles ingeriram aquele fruto, aquilo entrou neles. E esse pecado passou a ser transmitido para Caim, para Abel, para Sete, para os seus descendentes, e foi passando de geração em geração. A partir do conhecimento do mal, o ser humano ele começou a pender mais para o que era ruim. Ele começou a pender mais para o mal, para o desejo da carne, e não mais para a vontade de Deus. Por isso que você vê uma criança puxando o cabelo da outra por causa de um brinquedo. Quantas vezes, por exemplo, a gente já viu o caso da mãe brigando na creche com a professora porque o filho veio mordido? Ou porque a criança veio com uma marca roxa, porque a outra empurrou e ela bateu a cabeça? Mas quem ensinou uma criança a morder a outra? Beliscada. Beliscar. Eu já fui beliscada na escola. Pois é. Então quem ensina isso? Puxar cabelo. Uma criança pequena, você vai tirar uma coisa dela, ela bate na mão. Ela bate na mão. Quem ensinou isso para a criança? Ninguém. É o instinto, já é a malignidade da carne do ser humano. Isso já foi passado. Então, o ciúme, a inveja, a raiva, a vingança, isso aí já nasce com o ser humano. Então, já de pequenininho, ele já nasce assim. Então, o ser humano, por causa do pecado, ele já está propenso a ir para o inferno. Ele já está propenso a se perder. O outro motivo pelo qual a gente precisa ser salvo é o seguinte: o mundo que a gente vive, ele tem prazo de validade. Ele tem prazo de validade, tá? O sistema solar que o nosso planeta está inserido, o sistema solar, ele
vai entrar em colapso em algum momento. Você não pode pensar que tudo é perfeito, que tudo sempre vai ser perfeito e que não tem prazo de validade. O sol tem prazo de validade. Tudo tem prazo de validade. Tudo, 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 tudo. E quando a validade de tudo isso estiver terminando, então vão acontecer mudanças catastróficas que vão dizimar a humanidade. Isso aí você tem que saber que é um fato que isso vai acontecer. Os cientistas, eles enganam a gente e eles dizem, não, isso vai acontecer daqui a milhões de anos, daqui a tantos milhares de anos. Não, é mentira. É mentira. Para não alarmar todo mundo e para fazer todo mundo viver alienado. As pessoas ficam alienadas e não pensam no futuro, não pensam na salvação da sua alma, na volta de Jesus. Muitas vezes levam Jesus na brincadeira. Levam as palavras de Jesus na brincadeira. Porque elas dizem, não, mas a ciência diz isso, não porque os cientistas, porque a NASA, porque os estudiosos, porque isso, porque aquilo. Pessoal, vamos ser sinceros. Se eles tivessem tanta certeza de que isso só daqui a milhões de anos e uma destruição catastrófica pode acontecer no mundo, por que eles estão buscando lugares habitáveis fora da Terra? Por que eles estão buscando planetas onde tem atmosfera, onde tem oceano? Por que eles estão tentando ir para Marte? Por que eles estão tentando... Por quê? Por que eles estão tentando procurar vida em outro lugar? Existe vida em outro lugar. Claro que existe. E essa vida que está em outro lugar, um dia vai vir entre as nuvens para nos buscar. Pois é, vai vir entre as nuvens para nos buscar, para nos levar com ele. A vida que há fora dessa terra. Só que eles nunca vão encontrar. Eles nunca vão achar. Mas eles estão procurando porque eles sabem que algo vai acontecer. E Jesus também, porque Deus criou o mundo. Ele criou o mundo e ele sabe que tem um prazo de validade. Então, ele já veio com um plano de salvação para aqueles que são dele. Porque, claro, se o pecado não tivesse entrado no mundo, então todos, não precisaria de um plano de salvação, um plano de resgate, porque todos seriam transportados, todos seriam salvos. Mas, como o pecado entrou, então foi necessário um plano de salvação para poder resgatar aqueles que ouvirem a voz de Deus. Aqueles que não ouvirem, eles vão ficar alienados. Então, quando a salvação vier, imagina, por exemplo, a pessoa está ali se afogando e ela está muito preocupada com o seu afogamento. Claro, eu já passei por um afogamento. E é desesperador. Para qualquer pessoa, é desesperador. Para mim, não foi tanto. Para mim, não foi tanto. Tão desesperador meu afogamento. Acho que até aguentei bastante. Não me afoguei, né? Mas consegui a minha salvação, porque eu ouvi a voz da inteligência no meio daquela situação. Então, quando a pessoa está se afogando, ela está desesperada, ela não escuta mais nada. Ela grita, socorro, socorro, socorro. Ela não consegue ouvir nada mais do que os seus próprios gritos. Então, digamos que tem ali alguém para salvá-la. Ei, vem para cá, nada para cá, estende a tua mão aqui. Ela não ouve. Ela não ouve porque ela está tão desesperada com o seu afogamento, com o medo de morrer, que ela não ouve aquele que está estendendo a mão para salvá-la. Eu lembro, no afogamento que eu tive há muitos anos atrás, eu ainda era bem novo, olha, eu tinha 15 anos. Eu tinha 15 anos quando isso aconteceu. E naquele afogamento, a correnteza me levou para bem longe, mas muito longe da praia,
não tinha volta, eu estava num lugar onde famílias inteiras tinham morrido afogadas. Famílias inteiras, um tentando salvar o outro. E eu estava com a minha família ali. Todo mundo desesperado. E naquele momento, eu estava nadando, tentando retornar e não conseguia voltar. Olha que eu sei nadar. Eu tentava voltar e não conseguia. A força da água era muito maior. Estava me levando cada vez para mais longe. Então, quando eu sentia o cansaço do meu braço, cansaço das minhas pernas, eu respirava fundo. Por quê? Aqui eu aprendi que eu tenho pulmões. E o pulmão, ele enche de quê? De ar. E ar, você já viu uma boia? Lembra quando a gente colocava a boia no braço? O que ela faz? Não deixa você afundar. Então eu pensei, eu tenho 2 boias aqui dentro de mim. Então eu enchia o pulmão de ar e boiava. Então, por mais que eu estivesse longe, eu não me afogava, porque eu boiava. Você está entendendo? Ficava boiando. E soltava um pouquinho de ar, puxava de novo, soltava um pouquinho, puxava de novo, para não deixar meu pulmão esvaziar. Até eu recuperar minha força e ver uma forma de retornar. E foi assim que eu saí da água. Então, o inimigo, o diabo, ele tenta manter as pessoas ocupadas no seu desespero para elas não ouvirem a voz de Deus. Para não ouvirem a voz do Salvador, que é o único que estende a mão e diz, olha, eu quero te salvar. Ele quer salvar todo mundo. Mas não é todo mundo que escuta. Por isso que nem todo mundo vai ser salvo. Só serão salvos aqueles que conseguiram escutar a voz que o chama e diz, vem para a arca. Vem comigo, vem para a minha presença. Vem porque no dia que acontecer, eu vou resgatar vocês. Aqueles que se juntaram comigo. E aqueles que se dispersaram, que se espalharam, eles não vão poder ser salvos. Porque eles fizeram a escolha deles. Fizeram a preferência deles. Você está entendendo? Porque isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Um dia, o Senhor Jesus, ele vai voltar. E ele vai voltar para buscar os seus. Aqueles que deram ouvidos a ele. Mais do que aos seus problemas. Olha o que diz. Vamos ler aqui 2 partes que falam sobre isso. Em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Versículo 50. A Bíblia relata um evento que vai acontecer na humanidade que vai parar o mundo. Tá? Esse evento, os cristãos chamam de arrebatamento, ou rapto, ou sequestro. Esse evento, esse nome, arrebatamento, ele não está na Bíblia. Você pode procurar arrebatamento na Bíblia, que você não vai achar essa palavra. Tá? Essa palavra foi dada por nós, pelos estudiosos, pela forma como isso vai se dar. Que vai ser rápido. Vai ser num abrir e fechar de olhos. Né? Então, quais são os versículos que falam sobre o arrebatamento, para a gente saber que isso vai acontecer? Tá bom? Então, nós temos aqui esse 1 Coríntios 15, versículo 50. Vamos lá. Diz assim, ó, os vivos serão transformados. Então, o apóstolo Paulo diz aqui, à igreja de Coríntios, dos Coríntios, isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. A carne e o sangue é esse corpo aqui. Esse corpo que envelhece, fica doente. Esse corpo não pode herdar o reino de Deus. Não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, quando fala de incorrupção ou corrupção, não é corrupção de político, ladruagem, não.
Corrupção é que se corrompe. Se corrompe. Não é? As rugas começam a aparecer, quando você se machuca, fica uma cicatriz, porque o nosso corpo, ele é corruptível, ele se corrompe. Tá? Então ele fala, a corrupção não pode herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Eis que vos digo um mistério. Vamos lá. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. Então vamos entender isso daqui. Quando Jesus ressuscitou, bom, Jesus morreu, crucificado, foi colocado no sepulcro. Aí você pode dizer, a alma foi para o céu e o corpo ficou. Muito bem. Quando Jesus ressuscitou, as mulheres foram até o sepulcro, né? Maria Madalena, outra Maria, foram até o sepulcro, e o corpo não estava lá. Não era que a alma foi e o corpo ficou. Não, o corpo não estava mais lá dentro daquele sepulcro. Quando elas saíram do sepulcro, elas encontraram um homem. Isso está no livro de João, no Evangelho de João. Encontraram um homem. E disseram, Senhor, se tu o levaste, diga-nos onde o puseste, e nós o buscaremos. Quer dizer, elas perguntaram para aquele homem, supondo que fosse ele o jardineiro que cuidava do jardim do sepulcro. E elas disseram, se o senhor tirou o corpo daqui, nos diga onde o senhor guardou, para a gente ir lá buscar. E aquele homem olhou nos olhos de Maria Madalena e disse, Maria! E quando ele falou, Maria, ela disse, Rabone, quer dizer, mestre, porque ela estava diante de Jesus, transformado. Ali, o corpo de Jesus foi revestido de imortalidade. A gente chama de corpo glorificado. Ele foi transformado. Presta atenção nisso. Ele foi transformado. Aquele corpo corruptível que morreu na cruz foi transformado e ele foi ressuscitado nesse corpo renovado, rejuvenescido, mas que ainda carregava e que carrega as marcas do sacrifício. Sim, o corpo de Jesus, ainda que glorificado, ainda carrega, e ele carrega com orgulho as marcas nas mãos e nos pés. Orgulho por quê? De ter se sacrificado por amor a nós. Ele carrega essas marcas ainda. Da mesma forma, isso vai acontecer com cada um de nós. Comigo, com você, ou seja, com aqueles que se entregaram a Jesus. Com aqueles que o aceitaram como o seu único Senhor e Salvador. Primeiramente, como seu único Senhor. E o confessa como seu único Senhor, o dono, o amo da sua vida e das suas vontades.
Nesse abrir e fechar de olhos, no dia do soar da trombeta, o que é o soar da trombeta? É a ordem, o aviso. Quando a trombeta soava, era o aviso de que algo tinha que ser feito. Por exemplo, lá em Israel, quando tem ataque de mísseis, as trombetas, elas soam e as pessoas sabem que elas têm que correr para um abrigo. Elas vão para um abrigo subterrâneo. Praticamente todos os prédios têm um bunker onde as pessoas se escondem. Os prédios mais novos, talvez os mais antigos não, mas os mais novos, todos têm um bunker. Então vamos lá. Nesse dia, segundo esse mistério, que a gente só vai entender no dia que isso acontecer, e talvez nem todos nós estejamos para sermos transformados, estejamos vivos para sermos transformados. Muitos de nós talvez já tenhamos dormido. Não mortos, mas dormido. Que é assim que a Bíblia chama o falecimento de um cristão, chama de dormir. A pessoa dorme, a pessoa descansa, né? Esperando esse dia. Nesse dia, pelo que está escrito, por esse mistério que a gente está trazendo para você, os mortos serão ressuscitados. Presta atenção nisso. Os mortos... Oi, Simone, bom dia. Os mortos serão ressuscitados. Todos os mortos? Não. Aqueles que morreram em Cristo. Aqueles que, antes de morrer, de falecer, aceitaram Jesus, se entregaram para ele. Igual aquele ladrão da cruz, aquele ex-ladrão que se converteu do lado de Jesus lá na cruz. Talvez esse homem tenha tido uma vida de crimes. Ou talvez ele estava na cruz por ter sido o seu primeiro roubo. A gente não sabe como foi a vida desse homem. O fato é que ali do lado de Jesus, ele reconheceu a ele como Senhor. E ali ele se arrependeu. E Jesus falou, não, você vai estar comigo no paraíso. Não se preocupe. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. E esse homem foi o primeiro salvo. O primeiro dos salvos foi ele. Você está entendendo? Porque preste atenção, enquanto você está vivo, respirando, você não está salvo. Enquanto você está viva, respirando, você não está salva. Você ainda pode perder a sua salvação. Você ainda pode perder o seu lugar no reino de Deus. Tem gente que fala que não. Tem gente que diz, não, uma vez salvo, salvo para sempre. Não, não, não. Há pessoas que se desviam do caminho da verdade. Então ela se desviou do caminho da verdade, se voltou para o mundo, se voltou para as coisas erradas, então ela vai ser salva igual o outro. Isso, você chama isso de justiça? Não, isso não é justiça. A salvação, ela é garantida quando você parte desta vida na presença de Deus. E não por ter se afastado da presença dele. O seu afastamento, o seu desvio, faz com que o seu nome, ainda que você tenha passado pelas águas e tudo, o seu desvio da presença de Deus faz com que o seu nome seja apagado do livro da vida, do livro eterno. É isso que você tem que entender. Pode ter uma vertente evangélica que diga o contrário, sabe? Sei lá, entendeu? Que dizem que não, presbiterianos podem falar que não, que uma vez salvo, salvo para sempre. Tudo bem, mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia fala que o nome pode ser apagado do livro da vida. Está lá em Apocalipse. Então, não é o que a gente quer acreditar. Quando se trata do reino de Deus, não é aquilo que você quer acreditar, mas eu prefiro acreditar nisso. Ah, mas eu prefiro acreditar naquilo porque é melhor. Não, não é o que eu quero acreditar. Tem gente que não acredita que existe inferno. E não, que não acredita, porque ela não quer pensar que se morrer, ela vai
para o inferno. Acho que tudo acaba aqui, né? Que acaba aqui. Aí, ou se tudo acaba aqui, então, para que ser bom? Para que fazer tudo direitinho, fazer tudo certinho? Se igual vai morrer, vai virar capim? É ou não é? E tem gente que também acredita que vai reencarnar. Que vai voltar. Tem gente que pensa que vai voltar em forma de uma mosca. Ele fala assim, não mata essa mosca não, que pode ser teu avô. Que retrocesso seria, né? É um retrocesso. Você nasceu humano, morrer e voltar em forma de barata. Que droga. Olha, pessoal, tem gente que acredita em cada estupidez. Você vê que a pessoa não pensa. Ela escuta uma coisa, acredita e sai repetindo essa besteira. Ela não raciocina, ela não pensa. É terrível isso. Mas o fato é que no dia da volta de Jesus, e aqui está o aviso na Bíblia de que ele vai voltar, os primeiros que vão ser levados são os mortos. Aqueles que morreram em Cristo. Sejam afogados, porque a Bíblia diz que os mares entregarão seus mortos. Quer dizer, aqueles corpos que desapareceram, que ficou só os esqueletos, só os ossos, que não importa se tiraram o esqueleto da pessoa e colocaram numa gaveta ou enterraram em qualquer lugar, não interessa. Os mortos serão ressuscitados e transformados. Vão receber um novo corpo. Porque quando Jesus ele ascendeu diante de mais de 500 pessoas que viram ele subindo para o céu, não ficou um corpo caído no chão e só o espírito dele subiu. Não, ele subiu com seu corpo. Ele subiu com aquele corpo que foi transformado. Não me pergunte como acontece essa transformação. Ela acontece. Esse é o mistério. Ela acontece. Então, a pessoa que morreu em Cristo, arrependida, morreu salva, que está dormindo, nesse dia, ela vai ter o primeiro lugar. Então, ela vai ser acordada e ela vai ser tirada dali, e nesse corpo transformado, ela vai encontrar Jesus nos ares. Vai encontrar Jesus nos ares, para então ser transportada junto com ele para o reino de Deus, o reino dos céus. E os vivos, os que estiverem vivos quando isso acontecer, por isso que eu digo para você, talvez esse arrebatamento não aconteça na nossa geração. Talvez nós façamos parte daqueles que estarão dormindo nesse dia, mas eu prefiro estar dormindo, porque você não sabe, podem passar os anos que forem, e para a pessoa que está dormindo, é como se tivesse passado um segundo, como se não tivesse passado nada. Verdade. Não é? Vai ser assim, ó. Ela não vai nem perceber o tempo que passou. Então, para ela, vai ser como se ela tivesse morrido naquele momento e ressuscitado naquele momento. Isso é um mistério. Olha que bacana isso. O que vai acontecer no dia desse arrebatamento. Então, os vivos, os que estiverem vivos nesse tempo, se acontecer no nosso ou não acontecer no nosso, mas os que estiverem vivos nesse tempo, o corpo deles imediatamente será transformado. Então, aquele corpo machucado, aquele corpo cicatrizado, aquele corpo ferido, aquele corpo velhinho, aquele corpo envelhecido, ele vai ser transformado em um corpo eterno. Em um corpo eterno, que vai ser também elevado. E vai encontrar Jesus nos ares, para ser então transportado para um lugar seguro, antes que a catástrofe aconteça nesse mundo. A catástrofe que eu falei, que os cientistas sabem, a NASA sabe, todos eles sabem, mas eles não contam para você e não vão contar para ninguém.
É um segredo que eles guardam para eles já faz muitos anos. Eles sabem que as profecias são verdadeiras. Mas eles não querem o plano de salvação de Jesus. Eles querem ter o seu próprio plano de salvação. Um planeta, achar outro planeta. Sendo que Jesus já preparou um lugar para a gente. Um novo mundo para a gente. Você está entendendo? Vamos lá para outro versículo que fala sobre isso. Não, só para terminar isso aqui, ó. Aí no versículo 54 fala assim: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, quer dizer, quando o corpo for transformado num corpo imortal, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão, quer dizer, o teu ferrão? A abelha tem um ferrão, não tem? Marimbondo tem um ferrão. O aguilhão é o ferrão. Aí ele está perguntando, onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então ele está dizendo aqui, para todos nós, o aguilhão da morte é o pecado, quer dizer, o ferrão da morte é o pecado. Então vamos lá. Quando a pessoa ela conhece a verdade e ela peca, ela tem acesso ao arrependimento, porque ela conhece a verdade. Então ela se arrepende, ela se corrige. Mas quando a pessoa conhece a verdade e ela se rebela contra ela, por algum motivo, tem pessoas que se rebelam contra Deus porque perderam um ente querido, porque perderam um filho de uma forma trágica. Tem pessoas que se rebelam contra Deus porque perderam alguma coisa importante para elas, ou porque as coisas não deram certo como ela esperava. E aí se revolta contra Deus e se volta de novo para os vícios, para o pecado. Pois é. Essa pessoa ela foi ferroada pelo pecado. Ela foi ferroada. Quando você é ferroado, você tem que remover o veneno. Dependendo, é um ferrão de um escorpião. Você tem que correr para remover o veneno. Ou você vai deixar aquele veneno te matar. Quando você se arrepende do pecado, você remove o veneno. Quando você não se arrepende, esse veneno vai tomar todo o teu corpo. E não se arrepender é repetir o pecado. É continuar remoendo aquilo ali. Isso vai te afastando de Deus. Isso vai te afastando da presença dele. Por isso que as pessoas que não se convertem a Jesus, elas não conseguem ouvir a voz de Deus. Por causa do pecado. Aqui fala, qual é a força do pecado? A lei. A lei. Muitas pessoas, elas estão em pecado e não estão percebendo. Por causa da lei. O que é a lei? Vamos trazer para os nossos dias. Regras. Regras que são criadas pelas próprias igrejas, pelos próprios ministérios, pelos próprios pastores. Regras infinitas. Regras infinitas, muitas delas não são nem bíblicas, mas são regras para manterem as pessoas ocupadas. Para manterem as pessoas ocupadas com campanhas intermináveis, com correntes intermináveis. Por exemplo, esses dias eu ouvi um pastor falando, ele tem razão, que no tempo de Jesus expulsava-se um demônio com o poder da palavra. É ou não é? Chegava ali e Jesus falava para o demônio, olha, sai desse corpo. E o demônio, pá, ia embora. Os apóstolos diziam, sai demônio, o demônio ia embora. Hoje em dia, o demônio é expulso em suaves prestações de 7 semanas, de 12 semanas, de 13 semanas, de 15 sextas-feiras, 20 sextas-feiras, para ele ser expulso em suaves prestações. Mas isso é para quê? Para manter a pessoa ali, sem ser liberta, mas frequentando o culto. Por algum motivo que o pastor quer que ela
é coisa dele. Porque ele quer que a igreja fique cheia, ele quer que o povo esteja ali. Então, ele vai criando regras de conduta, regras de comportamento, não pode isso, não pode aquilo, e vai criando inúmeras regras dentro do ministério, dentro da igreja, e essas regras vão mantendo a pessoa ocupada todo dia, toda hora, o tempo todo. E chega, e só para concluir isso aqui, chega um momento que essas regras se tornam na cabeça da pessoa mais importantes do que a própria palavra de Deus. Então a pessoa infringe uma daquelas regras por algum motivo e ela já acha que vai para o inferno. E ela diz, vou sair da igreja porque não tem mais jeito, porque eu infringi essa regra que o pastor falou. Só que a Bíblia fala do arrependimento. Ela diz, não, mas a força do pecado está na lei. Então a pessoa fica presa naquilo ali, então ela vai achar que vai morrer por causa daquele pecado. Sendo que Jesus falou, não, se você se arrepender, não importa em que momento, eu vou salvar você. Uma vez eu atendi uma senhora, né, que ela manifestava. Aí eu perguntei para ela, né, por que ela, se ninguém tinha conversado com ela, por que ela manifestava. Então ela contou que ela nunca ninguém falava como que era o processo, só fazia ela manifestar, ninguém sentava com ela, né, para dizer assim como era o processo de libertação. E não libertava a pessoa. E aí a pessoa ficava incorporando. E não entendia como que era, porque não sabia realmente. Pois é, e muitos ministérios, eles gostam que as pessoas fiquem incorporando. Para quê? Para dar palco para o diabo. Para ficar entrevistando, batendo papo com o diabo, colocando medo nas pessoas. Mas não vê que aquele mal não é só assim, né? Tudo bem, a gente não sabe qual é o que a pessoa está ali pensando, tanto para julgar. Mas a pessoa fica com aquele mal, né? E ela pode ser liberta daquilo. Né? Então fica ali só para dar ibope, vamos dizer assim, e a pessoa com aquele espírito ruim destruindo a vida dela, né? Para ficar segurando. Então, não, a pessoa tem que ser liberta. Porque, de repente, na cabeça do pastor, ele fala, se ela for liberta, ela não vai mais voltar na igreja, não precisa mais voltar. Ela não vai mais fazer a campanha de libertação, porque ela já foi liberta. Por que ela vai pegar o envelope? Para que ela vai fazer a campanha? Pois é, mas ele não tem que ficar se preocupando com isso. Preocupar se a pessoa vai participar da campanha ou não. O pastor, ele tem que se preocupar em salvar a pessoa, em levar a verdade. Porque o que Jesus disse? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o que liberta? A verdade. A verdade liberta a pessoa. Mas manter a pessoa na ignorância, aí a pessoa nunca vai ser liberta. Ela sempre vai estar endemoniada. Ela sempre vai achar que precisa do pastor, porque é isso que ele quer criar, uma dependência. Que a pessoa dependa sempre da imposição de mão dele, da oração dele, que a pessoa viva na dependência do homem. E a salvação não passa por aí. A salvação, ela passa por você conhecer a Deus, conhecer a verdade, saber que, ainda que você tenha errado ou cometido algum pecado, você tem à sua mão o dispositivo do arrependimento, em que você reconhece o seu pecado, se arrepende, se afasta dele e é perdoado imediatamente. Essa ferramenta, ela está à sua mão. E diga-se de passagem, muitas pessoas abandonam as suas respectivas igrejas depois de ter, de repente, caído em um pecado ou desrespeitado uma regra, por algum motivo, alguma razão dela. Porque quando as pessoas começam a saber o que ela fez, as pessoas começam a discriminá-la, começam a falar mal. As pessoas se afastam do pecador como se ele tivesse lepra. Então uma pessoa era obreira da igreja, né? Ajudou um monte de gente. Aí ela saiu, não é mais obreira. Porque ela cometeu um erro, cometeu um pecado, ela não é mais obreira da igreja. Puxa, as pessoas não conversam mais com ela, nem os outros obreiros querem estar com ela. Uma vez chegaram para mim, tem uma menina que era obreira, teve ali um problema,
Eu fui conversar e falaram para mim, não conversa com ela não, o pastor falou para não conversar com ela não, que ela caiu em pecado. Eu falei, não, dá licença. Eu fui lá, conversei normalmente. Você vê? Eu Então, não ia obedecer a uma regra dessa. pois é. Discriminação também. Aí, o que a pessoa sente? Discriminação religiosa, né? Pois é. Aí a pessoa sente uma tristeza. A pessoa tão acaba grande, saindo da igreja. Porque a pessoa diz assim, poxa, eu pensava que eles eram meus amigos. Eu pensava que eles realmente eram meus amigos. A gente comia junto, a gente compartilhava a ceia, a gente se ajudava aqui a fazer as coisas. Agora que eu estou impossibilitada de fazer, ninguém mais fala comigo. Dão as costas para mim. Fingem que não me conhecem. Aí a pessoa, triste, sai da igreja. Porque qual é o propósito da igreja? Não é a pessoa ir para a igreja para se apurrinhar. A pessoa não vai à igreja para passar apurrinhação. A pessoa não vai à igreja para ficar sendo atacada. Claro, não. Nem para ser desprezada. A função da igreja é o consolo, as pessoas se consolarem, se fortalecerem, o acolhimento, se animarem entre si, se motivarem entre si. A pessoa que está fraca, ela é motivada pelas outras que estão mais fortes. E não a mais forte olhar para a pessoa que pecou e dizer assim, não, não vou nem falar com ela, não vou nem olhar para ela, vai me contaminar. Ué, vai contaminar? Que insegurança é essa que ela tem? Essa insegurança que pastores têm, que falam assim, não, mulher não pode usar maquiagem, mulher não pode vir na igreja desse jeito, porque senão é tentação para os homens, mulher não pode usar calça porque é tentação para os homens. Ué, eu vejo vídeos aí de um monte de assembleiana usando saia apertada. Usando saia apertada e pregando em cima do altar. Pastoras com saia apertada, marcando todo o corpo. E são assembleianas. Não pode usar calça. Mas está sensualizando. Pois é. Então, se a safadeza está na pessoa, ela pode estar de calça, pode estar de saia e não interessa. Está aqui na cabeça. Não adianta. Tá entendendo? Então, pera lá. Então ficam criando essas regras e as pessoas esquecem da palavra de Deus e ficam presas nessas regras, alienadas por essas regras e acabam perdendo a sua salvação. Porque você pode ter certeza que no dia do arrebatamento, muitos pastores, bispos, apóstolos vão ficar aí. Não vão ser levados, não. Não vão ser levados no arrebatamento, não. Vão ficar. Muita gente não entende, né? Fala assim, acontece as coisas erradas e não entende que o que é deles estão guardados. Que tem coisa que vai ficar entre a pessoa e Deus. Pois Não tem que se preocupar. Exatamente. Então, todos nós temos que nos corrigir. Senão a gente ficar olhando, né? Ficar, tipo assim, mal por isso, e a gente fica mal, não pode. Exatamente. Então, a gente tem que olhar para isso. E se cuidar e vigiar, tá bom? Para a gente concluir, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, porque já falei bastante, hein, gente? Vamos terminar isso aqui. Mas ainda falando sobre o arrebatamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, fala assim, a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor, porque eu acabei de falar, os mortos. A pessoa morreu, não foi arrebatada. Né? E agora? E agora? Ela está dormindo. Ela está dormindo. Muitos acreditam que a pessoa morreu e foi para o céu. Não, ela está dormindo. Ela está dormindo. É como eu falei agora há pouco. Podem passar 1000 anos. E aquela pessoa que está dormindo, para ela, foi um segundo. Quando Jesus voltar, para ela não passou 1000 anos, passou um segundo, porque ela estava dormindo. E fica sempre aquela controvérsia aqui em relação lá quando ai meu Deus, o ladrão da cruz. Mas então, porque não conta dias, aquele ali, exatamente. Mas todo mundo fala assim, não, a gente morre, né, e vai na meia imediatamente. Aí... Pois é, porque é isso, a Bíblia diz que a pessoa vai dormir, ela vai estar dormindo. E ela vai ser acordada nesse dia. Mas você já percebeu que quando você deita de noite e acorda de manhã, você não percebe as horas que passou? Ainda que tenha passado 8 horas, 12 horas,
Tem vez que eu fecho o meu olho e aí eu abro e falo assim, já? Já? Então, esse é o poder do sono, né? Então a pessoa vai estar dormindo, mas não morta. Mas não morta. Vai estar dormindo. Então aqui diz assim, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Então a pessoa fica triste, fulano morreu, ai que tristeza. Então, ele está falando, não é para você ficar triste. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, quer dizer, que estiverem naquele momento do arrebatamento, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum, precederemos os que dormem. Quer dizer, a gente não vai primeiro, eles vão primeiro. É isso que ele está dizendo. Eles vão primeiro. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, quer dizer, Deus dá a ordem, o arcanjo vai falar. E ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então ele falou isso aqui porque tinha muito cristão que estava triste com a morte. Então tinha mártires, né? Pessoas, no tempo morria-se muito cristão, nas arenas, devorado por leão, decapitados, crucificados, eram punidos pela sua fé. Eram muitos cristãos que morriam, muitos. Então era uma tristeza que batia neles, de injustiça. E o apóstolo Paulo estava dizendo, não, eles não fique triste, porque olha, eles estão melhor do que a gente. E quando Jesus voltar, eles vão subir primeiro, antes de você. Eles vão ter a primazia, porque eles aceitaram Jesus antes de você. Então eles vão primeiro, e depois os vivos vão ser transformados e vão ser arrebatados e vão ser levados até Jesus. Então, querida, aconteça esse evento, esse arrebatamento, na nossa geração ou não, saiba que todos aqueles que são de Jesus estarão com ele. Estarão com ele. Então, o que você tem que fazer agora, nesse momento? Você tem que aceitar Jesus como seu único Senhor. Único Senhor. Se ainda reza para outros deuses, imagens, você tem que abrir mão delas. Se ainda vive na prática de algum pecado, adultério, mora com um homem que tem outra família, ou está com alguém que é de outra mulher e tal, tome uma decisão. Você tem que tomar uma decisão na sua vida. Você não tem que esperar esse homem que tem outra mulher, que por aí sai com você, que ele tome uma decisão que ele não vai tomar. Quem tem que tomar a decisão é você. A partir do momento que você quer a tua salvação. Então você tem que abrir mão do pecado, dos vícios, porque os vícios, eles quebram a tua vontade. Qual é o problema do cigarro, da droga? Eles quebram a tua vontade. Entenda que se a pessoa não consegue vencer o cigarro, não consegue vencer a droga, ela não vai conseguir vencer nada. A vontade dela é sujeitada, é submetida àquilo ali. É uma forma que o diabo tem de controlar a pessoa igual o cachorrinho na coleira. Então ele controla a pessoa através do vício, aliena a pessoa através do vício.
Então, sim, você tem que tomar uma decisão e doa o quanto doer, seja difícil o quanto for, você tem que tomar uma decisão e dizer, eu não vou mais fazer isso, não quero mais. Ah, mas eu vou ficar nervosa. Peça a Jesus que te fortaleça, ele vai te fortalecer. Ele vai te fortalecer. Porque isso é uma mostra de força de vontade, de perseverança, de persistência. E é assim que a gente ganha a nossa alma. Então, se o diabo consegue te quebrar, consegue quebrar a tua força de vontade, querida, ele vai conseguir impedir você de ir para o céu. Porque ele sempre vai criar outras coisas, outras situações para te manterem sempre presa, para te manterem sempre ocupada. É igual o governo. O que os governos comunistas fazem? A gente está vivendo um governo comunista, tá? O que os governos comunistas no mundo fazem? Eles brigam com o mercado financeiro, eles brigam com as empresas, eles colocam empregado contra patrão, eles fazem as empresas falirem. Você vê quantas fábricas, empresas estão falindo, fechando e demitindo todo mundo. Não sei se você vê as notícias do que está acontecendo nos últimos meses, tá? Mas o país, ele está empobrecendo. E essa é a sacada dos governos comunistas. Eles fazem o país empobrecer para que as pessoas fiquem ocupadas com a fome. Então elas não se preocupam com as notícias, se o presidente está roubando, se está liberando louco para a rua, se está facilitando a vida dos bandidos, se o governo está liberando as drogas, porque agora estão querendo, você vê aí, ó, já vão votar a liberação das drogas. A gente cansou de falar assim, ó, cuidado, vocês vão votar num presidente que vai liberar as drogas. Tá aí, ó, já vão liberar as drogas. Meu Deus, o mundo já está sem liberação, já tem aquela cracolândia, pois é, liberando. Já vão liberar as drogas. Então, para você ver, então as pessoas elas estão tão alienadas com a fome, com as dívidas, com o que eu vou comer amanhã, que elas não pensam enquanto elas estão sendo roubadas, enganadas e a sua liberdade está sendo tirada. É assim que o diabo trabalha. Ele te ocupa com os problemas, ele te ocupa com as frustrações, ele mantém você alienado com os vícios para você não perceber que está perdendo a sua salvação. Que Jesus está gritando por você, está dizendo, ei, eu estou aqui, corre para cá, eu vou te salvar. E a pessoa não ouve, porque ela só está ouvindo o grito dos problemas, o grito da fome, o grito das lutas, das tribulações, das dificuldades. É assim que o diabo trabalha, para te manter ocupada com um monte de coisa e você não pensa na tua salvação. E quando você perceber, morreu sem Jesus e no dia da ressurreição você não vai ser ressuscitado. Ou vai ser ressuscitada, sim, mas para o juízo final. Eu não gostaria de ser ressuscitado para o juízo final, para ser julgado. Por isso que eu já quero, quando eu partir dessa vida, eu já quero partir absolvido. Já quero partir absolvido, para não ter que ser julgado, deixar o julgamento para depois. Eu já quero a minha absolvição. Entendeu? Eu quero orar por você. Por você que quer a sua salvação. Você que quer ter uma vida com Jesus. Você que quer realmente entrar no reino dos céus. Você quer entrar no reino dos céus? Você quer ser salvo? Quer ser salva? Você entendeu? Eu quero que você marque essas mensagens que eu li aqui, essa palavra que eu li aqui, para depois você estudar isso. Meditar nisso aqui. Tá bom? Gente, beijo no coração de todo mundo, tá? Uma ótima semana, cheia de vitórias, cheia de bênçãos. Que Deus abençoe todo mundo. Ó, fique com Deus, viu? Fica na fé. Deus abençoe. Tchau, gente.